Medo de se comunicar? Eu vou te apresentar 6 razões que podem explicar esse sentimento. Salve para você, alegria demais ter a sua companhia aqui, principalmente porque você vai acompanhar um conteúdo que eu adoro produzir, que é sobre comunicação, minha vida, 17 anos nessa jornada, e hoje discutindo um tema, olha, medo. Medo de se comunicar. Escreve aqui para mim, logo aqui abaixo, nos comentários. Você que está aqui acompanhando, tem medo de se comunicar? Escreve aqui para mim. Eu quero, acima de tudo, ler e prometo responder cada uma das mensagens. Você tem medo? Eu, antes de gravar esse conteúdo aqui, eu mergulhei em alguns artigos, alguns textos, alguns materiais que eu já havia produzido, acima de tudo, para poder compreender o que está por trás desse medo. E mais do que compreender, explicar para que você tenha absoluta clareza do que pode provocar, o que está provocando, o que provavelmente provocará medo quando você for se comunicar, tá bom? E para isso, eu inseri aqui 6 motivos. 6 motivos que podem estar provocando medo em você. Vamos entender então cada um desses motivos, as razões, os porquês do seu medo em se comunicar. Seja medo diante das pessoas para falar em público, seja medo para falar diante da câmera, seja medo para que você seja um medo em que você não se sente confortável quando vai opinar numa reunião, quando você vai estar num grupo menor de pessoas desconhecidas ou até conhecidas, você não se sente à vontade. É tudo que envolve o medo de se comunicar, independente do ambiente, independente do cenário, seja no universo profissional e também pessoal. De onde vem esse medo? Vamos então à primeira observação aqui, o primeiro motivo: insegurança. Normalmente nós temos medo porque nos sentimos inseguros de alguma coisa. Às vezes, essa insegurança é o ambiente onde nós estamos. Às vezes, a insegurança é o conhecimento que nós não temos. Às vezes, a insegurança porque há alguém que eventualmente pode ter uma facilidade de comunicação melhor que a sua e isso te deixa inseguro para você falar. Insegurança principalmente quando você vai fazer exposições em que você não está tão acostumado e isso gera insegurança. É importante que você fique presente, porque tão importante quanto entender a razão, você precisa compreender a razão dessa insegurança para que você possa solucioná-la. Faz sentido? Entende? Percebe? Então, essa insegurança é uma das razões. Outros vídeos aqui das redes sociais, seja aqui do canal, seja aqui no Instagram e no Facebook, você certamente vai encontrar, basta dar aqui uma zapeada, vai encontrar alguns vídeos que te ajudam a abordar e a superar a insegurança, mas certamente essa insegurança ela é provocada por algumas dessas razões que eu estou me referindo. Qual é exatamente? Pensa comigo. Qual é exatamente a sua insegurança? Qual é? Em relação ao ambiente? Em relação ao episódio, em relação às pessoas, em relação à circunstância, o momento, qual é? O fato, e isso é absoluta convicção, eu posso afirmar, garantir para você que essa insegurança pode ser um dos motivos para gerar medo em você na hora de se comunicar, tá bom? Vamos avançar? Outro motivo que pode estar por trás desse seu medo de se comunicar. Qual outro motivo? Julgamento. É impressionante como nós nos preocupamos com a opinião das outras pessoas. É incrível isso. É incrível como a gente se preocupa com o julgamento que as pessoas podem fazer da gente. Vou explicar uma coisa para você. Pronto. Vou explicar uma coisa para você. Isso eu aprendi há um tempo e eu implementei na minha vida de uma forma que fez total diferença. E provavelmente pode te ajudar também. Não importa o que você fizer, não importa como você vai agir, não importa o que você vai usar, não importa o que você vai vestir, não importa o que você vai dizer. Sempre existirão pessoas que não vão gostar de você. Eu vou repetir.
Não importa o que você faça, não importa como você haja, sempre existirão pessoas que não vão gostar de você. Tem inclusive uma teoria dos 3%, eu sou um defensor ardoroso dessa teoria. E que teoria é essa, professor? Muito simples. No universo, as pessoas que você convive, as pessoas que você conhece, 3% delas não vão gostar de você, já não gostam de você. E se, eventualmente, você acha que não tem esses 3% que não gostam, não se iluda, não se engane. É verdade. Pode ter absoluta convicção. 3% das pessoas que convivem com você hoje, que te conhecem, não gostam de você. E são essas que, independente do que você fizer, elas vão te julgar. São essas que, independente do que você vestir, elas vão te julgar. Independente, que é a nossa expertise aqui, independente do que você comunicar, do que você falar na câmera, em público, elas vão te julgar. 3%. O grande lance desse processo é você entender que vale a pena você concentrar as suas energias nesses 3% ou nos 97%. Essa é uma decisão. É uma decisão que você precisa e pode tomar. Porque se você concentrar a sua energia nesses 3%, eu posso adiantar, eu posso antecipar aqui para você que vai ser um horror, vai ser um inferno. Porque você vai estar o tempo todo preocupado, preocupada, se o que você for fazer, as pessoas vão te julgar, vão comentar, estarão em eterno, em constante processo de julgamento. E aí, o que você decide? O que você vai decidir? Vai ficar realmente focado nos 3%? Ou você vai voltar as suas atenções e a sua energia para os 97%? É isso. É uma questão de escolha propriamente dita. E eu sei que o julgamento é algo extremamente difícil de você conviver. Eu sei. Outro dia aqui nas redes sociais eu publiquei um vídeo e aí na publicação do vídeo tinham 7, 8 comentários. Poxa, que legal, massa, show, maravilha. Aí tinha um comentário lá que estava assim, não gostei do seu relógio. Caramba, tanta coisa para partilhar, era um conteúdo a ser dividido. Eu estava partilhando e o camarada vai olhar para o relógio. Você entende? Você percebe? Então, é uma decisão. E aí eu aprendi isso também. Eu fui respondendo cada um dos comentários positivos, até agradecendo, e esse simplesmente eu peguei e deletei. Eu deleto. Deletei. Não vale a pena responder, porque se eu respondo, eu vou estar gastando a minha energia nesse percentual menor de 3%. Entende? Só que eu estou falando dentro do universo virtual, mas o universo presencial, o universo offline é a mesma coisa. Você não pode, você não deve concentrar as suas energias nesse universo de 3%. Se assim o fizer, vai ser uma droga para você. Você vai ficar pensando, preocupado o tempo todo. Devo não realizar, vou não me comunicar. Por quê? Por medo do julgamento. Portanto, não faça isso. Tá? É bem importante. Aqui nós estamos discutindo os principais motivos que te fazem ter medo de se comunicar. E certamente o julgamento é o que te paralisa, pode estar te paralisando. E a minha reflexão aqui é: até quando? Até quando você vai permitir que esse universo mínimo, normalmente sem importância, sem significado algum, vai fazer você paralisar? Eu sempre lembro no início da minha carreira profissional, quando eu reuni um grupo de pessoas que se interessavam pelos mesmos propósitos que eu, um grupo de pessoas nas emissoras que eu passei, especialmente numa emissora que eu trabalhei, e eu fiz, olha, eu tenho aqui um projeto para nós conquistarmos muitas premiações e reconhecimentos regionais, nacionais e internacionais. E aí as pessoas que não estavam nesse grupo, isso é um delírio, já vem o Wendel, que bobagem, que isso. Se eu tivesse certamente naquela ocasião paralisado por causa do julgamento, e não foram muitos, aliás não foram poucos, foram muitos. Se eu tivesse atentado, paralisado por causa do julgamento, certamente eu não tinha conquistado as 87 premiações regionais, nacionais e internacionais, nem me tornado um dos profissionais mais premiados do Brasil. E detalhe, depois que as conquistas e os resultados começam a aparecer, aí aqueles mesmos que te julgavam
vão dar um tapinha nas costas e vão querer se reaproximar e tá tudo bem, faz parte do jogo, não tem problema algum. Cabe a você decidir, tá? Tá tudo bem, mas não permita que o julgamento te paralise. Não permita, tenha certeza disso. Se você não permitir, vai fazer um bem danado para você. Tá bom? Outra razão, outro motivo para que você tenha medo é a baixa autoestima. É extremamente importante que você fique presente para isso. Eu sei que alguns ambientes, algumas circunstâncias são mais complexas que outras. O que eu quero me referir? É muito bom você ter uma estima elevadíssima, ter uma autoestima, quando você convive com pessoas que te apoiam, pessoas que te estimulam, pessoas que te empolgam, pessoas que te entusiasmam. Eu sei disso, eu tenho plena convicção. Ao mesmo tempo, eu também sei que alguns ambientes são muito tóxicos. Alguns ambientes, eles são muito ruins. Ambientes que você hoje convive no seu universo pessoal e também no universo profissional. E isso impacta diretamente no desenvolvimento da sua confiança para se comunicar. Entenda, aqui eu partilho, ensino as pessoas a saírem do nervosismo, a chegarem à confiança para se comunicar. Se você convive e preserva a sua permanência nesses ambientes tóxicos, ruins, que não agregam, ao contrário, te sugam, você não vai conseguir desenvolver uma mentalidade e uma postura e uma projeção de confiança para se comunicar. E na prática, isso, quando você não se comunica com confiança, são muitas oportunidades deixadas de lado. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado, porque uma das formas para a gente combater, acima de tudo, é o cenário, é o ambiente que a gente vive. Muito zelo, muito cuidado. Ah, Wendel, o meu marido não me apoia. Ah, Wendel, a minha esposa não me apoia. Ah, Wendel, os meus irmãos não me apoiam. Ah, Wendel, os meus amigos não me apoiam. Muitas vezes essa ausência, essa falta de apoio, não é porque as pessoas elas querem o mal, o seu mal. É porque elas não conhecem, não sabem o que você sabe. Elas ainda não enxergaram o que você conseguiu enxergar. E elas não falam, em muitas ocasiões, para o seu mal. Ao contrário, elas querem o seu bem. Mas a grande questão é que elas não conhecem o que você conhece. Esse é o ponto. E isso, quando você não explica exatamente o que você pretende desenvolver, pretende realizar, pretende fazer para deixar esse medo de lado, buscar a confiança na comunicação, você não vai ter esse apoio. E aí o problema é de quem? Essa é uma pergunta chave, preste atenção. O problema é de quem? É de quem não te apoia ou é seu? É muito mais fácil dizer que o problema é de quem não me apoia. Sim ou não? Claro que sim. Mas eu quero afirmar e eu quero recomendar que você traga a responsabilidade para si. Se eventualmente tem alguém muito perto de você que não permite, não ajuda que você tenha uma autoestima, eu quero sugerir aqui que primeiro você tente explicar efetivamente por que é importante você iniciar essa jornada para conseguir a confiança na sua comunicação. Eu estou falando da comunicação, mas serve para a vida acima de tudo. Então fica presente em relação a isso, tá? Absolutamente presente para você. Um outro aspecto bem representativo, atenção. Se você, ao explicar, mesmo assim a pessoa não te apoiar, entenda que ainda não é o momento dela. Eu preciso e eu acredito dessa forma. Ainda não é o momento dela e tá tudo bem. Mas você pode e deve continuar, principalmente se você tiver um propósito, um objetivo a ser seguido. Você deve continuar, você deve prosperar, você deve seguir. Eu sempre estou retomando aqui, dando alguns exemplos da minha carreira. Quando eu comecei em televisão, quando eu comecei aqui em comunicação, tinham muitas pessoas que recomendavam e sugeriam que eu não precisasse me dedicar noite, manhã, tarde, madrugada na produção de matérias especiais para ganhar prêmios. E eles não falavam isso por mal. A maioria deles. A maioria dizia: cara, não faz isso não, porque aproveita para descansar, aproveita para relaxar, aproveita para você fazer outra coisa.
E eles não falavam por mal, é porque eles não tinham enxergado ainda o que eu tinha enxergado. Eu tinha percebido claramente que eu poderia construir uma história incrível, única e inédita no Brasil, conquistando uma série de prêmios e, mais do que isso, estimulando e inspirando uma geração de pessoas que veio atrás de mim. Gente da mesma idade, inclusive, mas que, acima de tudo, observavam, se inspiravam e queriam também conquistar. Eu sabia. E essas pessoas, mesmo aquelas que me amavam, que sugeriam isso, é porque elas não tinham enxergado. E eu hoje prefiro, essa é uma opção minha, de acreditar que eu não fui suficientemente capaz de fazê-las entender o quão importante era aquilo. Aí esse é o ponto que eu quero partilhar com você. Você tem feito as pessoas compreenderem o quão importante é, o quão importante será o que você tem buscado, o que você tem realizado? Talvez por isso ela não esteja te apoiando. Outras pessoas não. Outras pessoas elas agem para comprometer realmente a sua autoestima, para não permitir que você consiga ter confiança na comunicação. Muitas pessoas realmente atuam, sim, realmente atuam para comprometer que você consiga ter confiança na comunicação. Isso é fato. Mas uma minoria. Lembra? São os 3%. Os 97% é esse número que você precisa se apegar e desenvolver a sua linha de raciocínio, desenvolver as suas ideias e projetar, acima de tudo, um planejamento para que você tenha essas pessoas perto, porque é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais incrível construir e fortalecer uma mente repleta de autoestima quando nós estamos em ambientes e pessoas que estão junto conosco. E uma das razões é você avaliar o cenário ambiente, e a outra, sem dúvida, são os grupos que você tem andado. Isso é fundamental. Quais são os grupos que você tem andado? São pessoas que também, ao seu lado, buscam desenvolvimento, crescimento na comunicação? São pessoas que estão empolgadas, estão envolvidas, estão entusiasmadas para alcançarem a confiança tão desejada? Ou são aquelas pessoas que acham que isso é bobagem, que acham que é normal e está tudo bem ficar com a atividade de hoje, 30 anos depois, estar no mesmo lugar, da mesma forma e está tudo bem? Quem são essas pessoas? E você tem uma oportunidade incrível porque nossa, a internet ela é extraordinária sob todas as perspectivas. Você não precisa conhecer as pessoas, mas basta acompanhá-las, por exemplo, através das plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, qualquer outra. Você consegue, de alguma maneira, estar envolvido, conectado com essa pessoa que você acompanha e garantir, inclusive, autoestima. Ou você está perdendo seu tempo no feed, olhando um monte de coisa sem futuro que não vai te agregar absolutamente nada. Percebe? Entende? Faz sentido? Então vamos para cima? Tem mais um motivo que pode estar comprometendo o seu medo de comunicar, que é a autocrítica. É impressionante como nós temos a autocrítica elevadíssima. Existem algumas razões para isso, tá? Eu vou explicar aqui. Deixa eu colocar o pincel. Nós temos a autocrítica elevadíssima porque nós buscamos, já vou ponderar sobre isso, esse perfeccionismo aqui, não vou nem aprofundar agora. Mas nós temos, acima de tudo, a autocrítica muito elevada, muito exagerada, porque nós não estamos acostumados principalmente a nos ver nem nos ouvir. Eu sempre pontuo isso com os meus alunos. Wendel, como é que você está falando que eu não estou acostumado a me ver? Eu me vejo todos os dias no espelho quando eu vou escovar os dentes, quando eu vou pentear o cabelo. Eu não estou falando nisso. Eu não estou falando. Eu estou falando em você se enxergar a partir do próprio conhecimento que tem de si. Nossa, ficou complexo. Vou facilitar para você. Quando você fala, você efetivamente não está ouvindo a própria voz, está apenas reproduzindo a mensagem que você deseja. Se você utiliza apenas essa atitude, apenas esse gesto, apenas esse comportamento de gravar, por exemplo, a sua voz, antes de estar falando, pode fazer isso tranquilamente através, por exemplo, do Telegram, do WhatsApp. Antes de mandar uma mensagem, escreve não, grava. Quando você ouve a sua voz, você começa a deixar de pensar que ela é feia, ela é isso, ela é aquilo, não isso, não é nada disso. Posso garantir que na maioria das vezes
principalmente de contato com os nossos alunos, 99% dos casos, a sua voz, seja ela aguda, grave, seja ela o tom que ela tiver, ela é absolutamente normal e suficientemente capaz para que você possa projetá-la e se orgulhar dela. Esse é o detalhe, isso é o importante aqui, para que fique presente para você. Só que a maioria das pessoas não está acostumada com a própria voz e quando grava um vídeo, quando ouve, nossa, que voz horrível, nossa, já aconteceu com você? Provavelmente sim. Isso, essa autocrítica elevada acaba gerando e provocando medo de se comunicar. Ora, se eu não gosto da minha voz, por que eu vou estar falando? Já que outra pessoa vai ouvir, vai gerar uma sensação, se eu não gosto, fulano também não vai gostar. A também não vai gostar, B também não, C também não. Então eu não me comunico. Eu não me comunico, aí eu perco um monte de oportunidade. Gente, são muitas oportunidades para aquelas pessoas que conseguem confiança ao se comunicar. São muitas. Os meus alunos sabem disso, as pessoas que me acompanham aqui sabem disso, eu mostro e provo. E você vai continuar tendo medo porque tem uma autocrítica muito grande em relação à voz? Só que a questão e o problema não é a sua voz. Você também não gosta da sua imagem. Como isso é importante, como isso é representativo. E o que eu quero propor aqui, acima de tudo, é uma ressignificação do seu olhar em relação a você próprio, em relação a você própria. Tá, você não gosta da sua imagem hoje, por alguma razão. Ok. Então, que tal, ao invés de simplesmente se fechar, se recolher e ser dominada ou dominado por esse medo e não se comunicar, que tal você programar algo para fazer alguma mudança que de alguma forma gera em você uma ampliação e uma redução dessa crítica em torno de si? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Poxa, eu acho tão bacana as pessoas que nadam, eu gosto de nadar, as pessoas que nadam e eu não sei nadar. Aí por causa disso eu vou me fechar, vou ficar introspectivo, vou ter medo de me comunicar? Não, eu vou traçar um planejamento para que eu consiga nadar. Percebe? Quando a gente adota essa postura em trazer a responsabilidade para si, preste atenção, trazer a responsabilidade para si e executar para chegar a um outro ponto, ponto A, não sei nadar, o ponto B é saber nadar. Esse trajeto aqui, quem vai fazer por você? Você vai esperar um estalar de dedos? Vai esperar a mão divina? Eu sou um cara de muita fé, tá? Vou esperar a mão divina assim, agora eu vou transformar você e você não terá mais autocrítica. Para, isso não vai acontecer. Tá enganando quem? Então você precisa ter essa consciência. Você precisa aceitar-se mais, aceitar mais a sua voz, aceitar mais a sua imagem. Isso passa pelo processo de olhar para si. Olha para si, para que você consiga necessariamente reduzir essa quantidade enorme aqui de crítica em torno de si. Eu não faço bem. Eu não realizo isso legal. Eu não consigo. Para! As pessoas detestam o coitadismo. Só para você saber. Aliás, você sabe disso, apenas para te lembrar. Não se comporta dessa maneira. Para! Você é muito mais. Então, vamos brincar. Iniciar essa brincadeira, acima de tudo, de aceitação? Vamos iniciar essa jornada, e a expressão é mais apropriada, dessa aceitação para reduzir a autocrítica em torno de si, ok? Mas existem ainda outros motivos que fazem você ter medo de se comunicar. E não, por ter medo, se fecha e não desenvolve a comunicação confiante tão necessária na sua vida profissional e também na pessoal. Qual é outro motivo? A timidez. Eu vou repetir algo que eu vivo a dizer, a falar e que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo a gravidade da importância. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Fica comigo aqui, preste atenção. Isso é extremamente importante. Ok, consegui a sua atenção, não foi? Ótimo. E que bom que eu tenho a sua atenção. Porque eu quero afirmar, olhando aqui para você, que a timidez não é uma doença. Que a timidez não é um problema. A timidez é apenas um traço da sua personalidade.
e que a timidez não vai, preste atenção, não vai te prejudicar desde que você não aceite ser dominado por ela. Desde que você aceite. Se você aceitar não ser dominado pela timidez, inevitavelmente você conseguirá ser quem é. Uma pessoa tímida, um homem tímido, uma mulher tímida, um adolescente, uma pessoa mais madura tímida, não tem problema. Mas você, quando domina a timidez, você consegue projetar quem você realmente é. A primeira coisa que a gente observa, ouve, discute com muita frequência, as pessoas dizerem, eu sou tímida. Ok, maravilha. Sim, e daí? E daí? A questão é, com esse traço de personalidade, a sua timidez permitirá que você avance ou permitirá que você fique paralisado? Porque ao paralisar, você inevitavelmente projeta medo em se comunicar. Me diga você, se você consegue efetivamente dominar a timidez, controlar a timidez, entenda isso, é possível controlar a timidez, você consegue viver absolutamente normal, sem nenhum prejuízo no seu universo profissional, nem no seu universo pessoal. Aliás, muitas pessoas não conseguem enxergar os benefícios, as vantagens de ser uma pessoa tímida. E eu vou dizer 2 objetivos aqui muito claros para você, tá? O primeiro deles, as pessoas tímidas, elas normalmente, por falarem menos, elas normalmente mantêm maior foco nas atividades que desenvolvem. Percebe? Então, se você que está me acompanhando é uma pessoa tímida, orgulhe-se disso, porque você passa a ter mais foco, acima de tudo, no que você desenvolve. Quer outra razão para que você possa, puxa vida, não desprezar a sua timidez? Não. Eu vou dizer para você, as pessoas tímidas, normalmente, reitero, são excelentes ouvintes. E para pensar agora, você gosta mais de estar com pessoas que falam o tempo todo ou que também param para ouvir? Param para ouvir. Normalmente as pessoas que falam demais, se preocupam demais em ser falantes, elas acabam inevitavelmente não exercendo a condição básica, fundamental da comunicação, que é a capacidade de ouvir. Só querem falar? Os tímidos são excelentes ouvintes. As pessoas tímidas inevitavelmente conseguem ouvir e, quando provocados, falar. Eu só citei 2 vantagens, existem muitas outras. Falar sobre timidez dá um vídeo inteiro aqui de 30, 40, 50 minutos. Mas aqui eu só quero despertar a sua atenção de que um dos motivos é exatamente a sua timidez. Não permita ser dominado pela timidez. Porque enquanto você aceitar essa dominação, aí sim, timidez não é problema, mas ser dominado por ela, aí é um problema. Você não vai conseguir alcançar confiança na comunicação e gerar oportunidades para si. Seja na sua atividade profissional, seja no seu negócio, seja na sua carreira. Você não adianta, tem que mudar, tá? Tem que mudar. E tem mais um motivo que gera esse medo. E qual é? Tá aqui, olha, o perfeccionismo. Preste atenção no que eu vou dizer agora. De um tempo para cá, 3, 4, 5 anos, nós passamos a ouvir com muita recorrência a pronúncia do perfeccionismo como uma justificativa para algumas circunstâncias e situações. Vou continuar aqui e você vai se identificar comigo. Preste atenção. Sabe o que passou a ocorrer com muita naturalidade? As pessoas, você conseguiu realizar tal coisa? Não, porque eu sou muito perfeccionista. Você conseguiu transmitir aquela informação? Não, porque eu estava me preparando. Caramba, eu sou muito perfeccionista. Você conseguiu levar até coisas básicas, levar isso, produzir aquilo, transmitir aquela informação, aquele gestor que estava te esperando ou aquele cliente? Não, eu estava preparando aqui o e-mail perfeito. Sabe o que é? Eu sou muito perfeccionista. E aí eu quero que você fique muito atento, preste atenção no que eu vou dizer agora. Fica aqui comigo, preste atenção. Porque essa percepção que você tem, ela é uma falsa percepção. Sabe que no dia a dia a gente acaba descobrindo na prática que normalmente, eu não estou falando todas as pessoas, estou dizendo normalmente, quem busca ou deseja transmitir
Essa imagem de muito perfeccionista é, no fundo, inseguro, insegura. Por uma razão muito simples: você não conseguirá produzir, seja o que for, de maneira perfeita. Você não vai conseguir ter a amizade perfeita, o relacionamento perfeito. Você não vai conseguir ser a mãe ou o pai perfeito. Você não vai conseguir ser o irmão ou a irmã perfeito. Não vai, então para com isso. Isso aqui é uma ilusão. Ah, Wendel, significa então que eu não vou me dedicar tanto quanto eu deveria? É óbvio que não. O que eu estou dizendo é que essa justificativa que você está dando para si está gerando medo e te impedindo de se comunicar. Quando você se impede, quando você não se comunica com confiança, você perde muitas oportunidades. Eu te pergunto, até quando? Até quando você vai estar mentindo para si? Afirmando que é perfeccionismo. Até quando você vai estar repetindo para os outros que é perfeccionista? Entenda que essa insegurança, ela é uma realidade hoje, mas ela pode deixar de ser. Porque quando você encara e tem clareza, e como o perfeccionismo está ligado à insegurança, quando você tem clareza dessa insegurança, você trabalha, desenvolve ações para enfrentá-la e combatê-la. E não fica justificando pensando exatamente nesse perfeccionismo que não existe, que não tem. Se é algo que você criou, ouviu, achou interessante, se apropriou e criou e preservou na sua mente, especialmente para justificar atrasos, insucessos, erros, equívocos. Faz sentido para você? Vai continuar com essa percepção de perfeccionista? Se a resposta for sim, eu quero te dizer, acima de tudo, preste atenção, que você vai continuar tendo medo e você não vai entrar em campo para se comunicar. E quando a gente não entra em campo para se comunicar, jamais a gente alcança a confiança na comunicação. Jamais, sob hipótese alguma. Então, de uma vez por todas, eu quero sugerir aqui fortemente para você, essa é uma decisão que você precisa tomar. Esquece esse conceito. Deixa de lado esse substantivo aqui. O perfeccionismo é a insegurança disfarçada. E você certamente deseja deixar de ser inseguro ou insegura. Mas isso passa pela clareza da percepção desse problema para que você possa avançar e evoluir. Eu tenho certeza que você vai. Se você curtiu, escreve aqui nos comentários. Gostou de ouvir? Vai ser um vídeo um pouco mais longo, um vídeo acima de tudo para gerar impacto, revolução, transformação na sua vida. Aqui eu estou para te ajudar, para que você possa alcançar a confiança na comunicação. Sair, deixar o nervosismo que é provocado pelo medo. Deixar o nervosismo, chegar à confiança na comunicação. Porque quando você tem a confiança na comunicação, as coisas acontecem aí na sua vida e na sua carreira profissional. Se você curtiu, escreve aqui nos comentários. Diz o que você achou desse vídeo. É importante, eu vou ler cada um deles. E mais do que isso, eu vou principalmente responder. Tenha certeza disso, tá? A gente se vê. Tchau, tchau.